Honoka é aquele estudante de ensino médio bem comum que já sabe que nunca vai ter uma namorada na vida, porque não é nem um pouco legal, rico ou inteligente. Mas um dia, a vida dele dá uma guinada de 180 graus quando ele é apresentado ao poder da magia e dos monstros. E pela primeira vez, não foi graças ao Caminhão Kun, mas sim a garota mais gata da escola. Acontece que conhecer o diretor pode te render mais do que só uma vaga, né? Pelo visto, ele também consegue namorar a filha dele, a Ayaka. A única graça do Honoka é que ele pega o mesmo ônibus que a Ayaka, e por pura coincidência, o lugar dele é bem ao lado dela na sala de aula. Apesar de sentarem bem lado a lado, eles nunca trocaram uma palavra. Parece que vivem em mundos completamente diferentes, com todo mundo cercando ela como uns patos famintos enquanto ele é quase transparente, coitado. Um dia, ele derruba a borracha sem querer e a Ayaka pega pra ele. E a gente sabe muito bem o que isso significa para os membros do fã-clube da Ayaka, né? Eles o arrastam pra fora da sala, jogam ele no chão e começam a espancar o coitado com aquela cara de bucha de canhão que ele tem. E avisam pra ele nunca mais fazer a princesa fazer nada por ele de novo. Depois de ter o chão limpo com a bunda, ele vai pra sala dos professores pra ajudar, já que ele está de plantão naquele dia. Mas aí uma garota se aproxima dele e simplesmente pega os papéis da mão. Você pode até pensar que é o começo de algum anime de romance, mas que nada. Ela é só mais uma das escravas da Ayaka, e quer manter o Honoka bem longe dela, porque a Ayaka também está de plantão naquele dia. E assim, os dias de escola dele geralmente acabam sendo de mero personagem secundário na história da Ayaka. Um dia depois das aulas ele vai jogar o lixo fora e fica se perguntando qual o sentido da vida, sabe? Nisso ele nota um coelho de brinquedo com uma cara obviamente maligna na lixeira e o pega pra ver qual é a dele. Na barriga do brinquedo tem um bilhete que dizia: "O tempo hoje estará limpo, mas alguns prédios da escola podem cair." Ele fica se perguntando que tipo de piada de criança da quarta série é essa. Mas bem nessa hora, uma sombra enorme começa a aparecer no chão e ele olha pra cima, notando a torre do relógio do prédio da escola caindo bem em cima dele. Ele se pergunta se vai parar num isekai, sabe? Num mundo com garotas lindas e ele como herói. E tristemente nota que nunca nem conseguiu segurar a mão de uma garota nesta vida. O prédio desaba bem em cima dele. E é assim que a primeira temporada de Witchcraft Works chega ao fim. Ou pelo menos é o que ele pensa, né? Mas aí ele abre os olhos nos braços de ninguém, menos que a própria Ayaka, e a vê usando um uniforme de cosplay de bruxa, todo estiloso. Ele começa a entrar em pânico, tipo a bichinha medrosa que ele é, mas a Ayaka diz pra ele parar de se mexer, senão ele vai cair. Ele fica se perguntando do que ela está falando e olha pra baixo, só pra ver que eles estão parados no ar em cima de uma vassoura. Ao longe, uma garota com orelhas de gato os observa e se pergunta se a Ayaka é uma bruxa de oficina. Aí ela estala os dedos pra ordenar que 2 grandes soldados coelho de brinquedo, todos blindados, os ataquem. A Ayaka joga o Honoka lá pro alto, pula pra trás pra desviar do ataque e depois os queima com um feitiço de fogo, antes de aterrissar de pé e pegar o Honoka como se ele fosse uma princesa, dando a ele um close-up do paraíso tipo de graça. Os soldados coelho de brinquedo se levantam e avançam direto pra cima deles com suas espadas, mas a Ayaka atira umas bolas de fogo neles e depois os enfrenta em combate corpo a corpo, usando a vassoura e os feitiços. Ela diz pro Honoka ficar perto dela, mas ele decide fazer exatamente o oposto, tipo o idiota que ele é, e se vira pra ver uma garota com orelhas de gato acenando pra ele por trás do prédio e dizendo pra ele vir pra cá que estaria seguro. Ele pensa que ela deve ser amiga da Ayaka, né? E começa a correr na direção dela, só pra se ver cercado por um exército de soldados coelho de brinquedo que imediatamente o agarram pelos braços e o fazem ajoelhar. Um dos soldados se aproxima dele com um machado, e todos se preparam pra transformar ele no sucessor do Nick quase sem cabeça para o próximo filme de Harry Potter. Ele fica se perguntando se tudo isso é um sonho, mas bem nessa hora, a Ayaka pula na frente, incendiando todos os soldados e os salva, tipo a verdadeira protagonista que ela deveria ter sido desde o começo. O Honoka ainda pensa que tudo isso é um sonho e começa a dar em cima dela, dizendo que ela está linda demais, mesmo nos sonhos dele, e que não tem a menor chance dela se dar ao trabalho de dar a ele nenhum segundo do tempo dela, muito menos salvá-lo, tipo um híbrido de Sailor Moon com Harry Potter. Ela diz pra ele que é a missão dela e que ele deve estar meio confuso, mas que não tem nada com que se preocupar, porque ela vai protegê-lo. Ele pergunta por quê, e ela responde que é porque ele é a princesa dela. Nanaime, Honoka é uma garota, confirmado. O Honoka fica se perguntando a mesma coisa e começa a questionar o próprio gênero, mas aí a Ayaka lembra que o anime deles não se passa em 2023, e que ainda existem apenas 2 gêneros por enquanto. Ela então diz pra ele só deixar ela protegê-lo, mas ele nota alguns fios de cabelo dela pegando fogo e se pergunta se ele é o motivo dela ter se machucado. Ele pergunta por que ela o cobriu, e que foi culpa dele por ser tão burro e ter sido enganado, mesmo depois que ela insistiu pra ele ficar perto dela. Ele diz que é tudo culpa dele que o cabelo dela queimou, e que é um presente de Deus, mas aí ele para de falar e percebe que, na real, ele é um pervertido, e está começando a gadar por ela também. Depois de todos aqueles anos sendo intimidado pelos gados dela, ele agora também se juntou ao lado sombrio, sem nem perceber. Enquanto ele fica pensando em como se sente decepcionado consigo mesmo, ele nota um dos soldados de brinquedo se levantando pra atacar ela por trás. Ele se lembra do que viu Sasuke fazer lá no arco da ponte Naruto e pula na frente dela, levando o golpe no lugar. Ele pensa que ficaria super legal, tipo ele, e diria que o corpo dele se moveu sozinho, mas desmaia antes mesmo de conseguir soltar a frase.
A Ayaka se aproxima dele e o abraça suavemente, e tenho certeza que vocês todos sabem porque eu disse abraço suave, em vez de só abraço, né? Vendo ele se machucar, a Ayaka fica furadona e diz que deveria ter transformado todos em cinzas desde o começo. Aí ela se levanta para usar seu feitiço supremo, o Million Clover, e aniquila completamente todos os inimigos com uma explosão massiva de elemento fogo. Mais tarde, naquela mesma tarde, o Honoka abre os olhos no quarto particular da Ayaka, lá na escola, e ela diz pra ele que não foi um sonho e que vai explicar tudo em outro dia, mas por enquanto eles deveriam ir pra casa. Com isso, eles voltam juntos e a Ayaka explica que, por agora, a única coisa que ele precisa saber é que é dever dela protegê-lo, porque ele é o mestre dela. Alguns dias depois, tudo parece bem e de volta ao normal. Mas desta vez, em vez de ser um mero personagem de fundo, ele começa a ganhar a inveja e o ódio de todo mundo quando a Ayaka decide sentar bem ao lado dele no ônibus da manhã, a caminho da escola. Depois disso, eles dois caminham juntos para a sala de aula, e o Honoka sente que vai ser morto se ficar ao lado dela por mais um segundo sequer. Ele finge ter uns problemas de estômago e corre para fora, mas aí é pego pelo esquadrão de gados da polícia. Eles o agarram pela gola e dizem pra ele saber o lugar dele, e decidem dar uma surra nele, mas aí a Ayaka se aproxima deles e manda soltarem ele. Ela faz um laço com a gravata dele e então diz pra todo mundo que vai queimar qualquer um que tentar machucá-lo de novo. Mais tarde, naquela mesma tarde, durante o almoço, ela se senta com o Honoka e algumas garotas do fã-clube dela. Ela o alimenta com as próprias mãos e diz que foi ela mesma quem fez a comida. O Honoka se sente feliz sendo tratado assim, mas não consegue evitar se sentir super indesejado pelas outras 20 garotas sentadas ao redor dele. Ele pensa que está só estragando a diversão de todo mundo, se levanta e diz que vai embora comer sozinho antes de sair correndo. Ouvindo isso, a Ayaka fica furiosa e incendeia o almoço de todo mundo, enquanto olha pra baixo com uma cara de poucos amigos. Por outro lado, o Honoka se sente triste por ter sido rude com ela e anda pelo pátio onde o prédio tinha caído em cima dele. Ele nota que tudo voltou ao normal e nada parece danificado, tipo, nenhum arranhão. Bem nessa hora, ele se vira pra ver a garota com orelhas de gato parada bem ao lado dele. Ela diz pra ele que aquela história do prédio caindo foi tudo uma ilusão e então fala que finalmente confirmou que ele é um completo idiota e impotente por ter vindo até ela sem notar absolutamente nada. Ela se aproxima dele enquanto se transforma em seu traje de bruxa e se apresenta como Tampopô, das bruxas da torre. Ela diz que está ali para sequestrar o idiota dele e então chama seus soldados. Mas aí a Ayaka chega bem no meio e leva o Honoka com ela. A Tampopo diz que estava esperando por ela e então ordena que seu exército de soldados de brinquedo os ataque sem dó. Desta vez são muito mais do que só alguns soldados de brinquedo normais e todos a atravessam com lanças e espadas vindo de todos os lados. Depois do confronto, o Honoka abre os olhos, ainda no chão, e nota a Ayaka cobrindo-o, com mais buracos nela do que ele consegue contar. Ela pergunta se ele está bem, e ele fica se perguntando como essa garota ainda está viva, de verdade. Ele se sente triste por ser tão fraco e diz que vai acreditar nela, mas por enquanto, ele precisa chamar uma ambulância. A Ayaka diz que se ele quiser compensá-la, deve prometer não fugir durante o almoço deles amanhã, de jeito nenhum. Ele diz que sim, e então fala que ela está sangrando demais, mas ela diz pra ele que é feita de fogo e que está tudo bem, relaxa. Ela então diz pra ele só fechar os olhos e ficar quietinho, e aí usar a magia dela, e manda todos os soldados voando de volta, pra bem longe. Ela queima todos os soldados até virar em cinzas e então se aproxima da Tampopo, segurando o Honoka nos braços como se ele fosse uma princesa. Ela diz pra ela que vai assar a bunda peluda dela agora mesmo e explodi-la com um feitiço de fogo super forte. Mas a Tampopo chama os soldados dela e consegue escapar por pouco da cena, com a bunda pegando fogo, tipo, literalmente. Depois disso, ela diz pro Honoka abrir os olhos e pra surpresa dele, tudo está de volta ao normal. Tudo limpinho e claro, sem absolutamente nenhum dano. Com isso, eles dois voltam para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola deles, e surpresa das surpresas, são ninguém menos que a Tampopo e suas colegas bruxas da torre. Alguns dias se passam e o Honoka continua pedindo pra Ayaka contar a verdade sobre toda essa coisa de bruxaria e por que ele está sendo alvo da Tampopo e dos outros. Uma manhã, ele decide continuar perguntando pra ela até que ela conte, mas nota que ela não pegou o mesmo ônibus que ele naquele dia, o que é estranho. Ele desce na entrada da escola, troca os sapatos e então caminha pela sala de aula, só para encontrar a Ayaka se divertindo intensamente com os novos alunos. Ele olha pro quadro da sala e nota que, na verdade, ele está no clube da Sociedade da Tortura. E em vez de se perguntar por que diabos eles têm um clube desses na escola, ele pergunta a ela como ele veio parar ali, jurando que foi para sua sala. A Ayaka diz pra ele que lançou um feitiço nele para que ele subconscientemente viesse andando pra cá em vez de ir pra sala de aula deles, só pra ela poder encontrar com ele. Depois disso, ela se vira de novo pras garotas da torre e diz que isso é uma caça às bruxas, e que ela decidiu se livrar delas porque elas podem ser uma ameaça pra ele. Ele fica se perguntando se isso é verdade e as observa lutando desesperadamente por suas vidas. Ele diz pra ela pelo menos tirar as mordaças da boca delas para que elas possam falar. E a Ayaka faz exatamente isso. Ela diz que queria acabar com elas logo, mas aí uma delas fugiu dela, então elas estavam usando como isca pra atrair a outra. O Honoka se aproxima da Tampopo e pergunta por que eles estão atacando ele, e ela diz que não é nenhuma surpresa que a senhorita certinha não tenha contado absolutamente nada pra ele, e que, em poucas palavras, ela está atrás do corpo dele, e quer aquela coisa branca que tem dentro dele.
Ouvindo isso, o Honoka começa a corar, se perguntando se ouviu direito mesmo, mas Ayaka diz pra ele parar de levar tudo o que os inimigos dele dizem ao pé da letra. A Tampopo pergunta a ele se deveriam estar tão tranquilos assim, porque eles ainda não capturaram o último membro da equipe. E bem nessa hora, algum tipo de líquido preto e gosmento começa a pingar do teto e logo engole os dois. De dentro do líquido gosmento, a Mei sai e liberta as amigas dela. Depois disso, ela sequestra o Honoka e atravessa o chão, indo pra sala de baixo, deixando as 4 amigas dela pra lidar com a Ayaka. Ela começa a se deleitar com a fuga bem sucedida dela e o alvo, mas esquece que é só uma vilã menor, mais para um alívio cômico do que a antagonista principal da trama. Logo, a Ayaka explode o chão e olha para ela, com as outras 4 bruxas já derrotadas no chão. Ela desce e começa a andar na direção da Mei, mas ela diz pra Ayaka segurar a onda, senão ela vai fazer o lobo de estimação dela morder o pescoço do Honoka e arrancar fora. Eu não sei o que todo mundo tem contra o pescoço dele, de verdade. A Ayaka diz pra ele não se preocupar que ela vai cozinhar essa mulher num segundo e continua andando pra frente. A Mei se levanta com o Sonoka como refém, e então faz o animal de estimação dela morder o pescoço dele pra avisar a Ayaka. Mas em vez de ser avisada, a Ayaka a incendeia e a chuta pra longe, deixando o Honoka escapar. Surpreendentemente, o pescoço dele está completamente bem. E em vez disso, a ferida da mordida do lobo está no pescoço da Ayaka. Vendo isso, a Mei consegue fugir e deixa as amigas dela recuarem também. Mais tarde, naquela mesma tarde, o Honoka abre os olhos na sala da escola da Ayaka e nota que ela está usando um cachecol no pescoço no meio do verão, o que é bem estranho. Ela se desculpa com ele e diz que queria que ele vivesse uma vida normal e bem pacífica, mas se as coisas continuarem desse jeito, ele vai continuar sendo alvo das bruxas da torre. Ela então diz que para ele ter a vida normal dele de volta, eles precisam agir e derrotar o mentor por trás de tudo isso, mas o único problema é que ela não sabe quem pode ser, de verdade. Ouvindo tudo isso, ele pensa na situação toda e nota que é culpa dele que ela se machucou e está escondendo a ferida com o cachecol. Ele pede para ela contar tudo e para fazê-lo seu aprendiz, já que ele não quer mais que ela lute sozinha, de jeito nenhum. Enquanto isso, em algum lugar dentro de uma cafeteria e doceria, a diretora da escola e mãe da Ayaka, Kazani, se encontra com sua antiga rival e vilã, a Cronoir, depois de meros 130 anos. A Cronoir diz pra ela que descobriu que os alunos da Magusa arrumaram briga com o povo dela e que ela talvez queira entrar na brincadeira. Mais tarde, naquele fim de semana, o Honoka recebe uma ligação da Ayaka para encontrá-la lá fora. Ele pensa que parece um encontro, mas na real ela está só contando a verdade sobre bruxas e tudo mais. Ela diz que eles vão para a escola, mas no caminho farão uma parada numa lanchonete para comer alguma coisa. Enquanto caminham para o destino deles, a Ayaka conta uma história sobre bruxas e explica que neste mundo existem 2 tipos principais de bruxas: as bruxas de oficina e as bruxas da torre. As bruxas de oficina são as protetoras deste mundo e elas criam oficinas em lugares onde as pessoas se reúnem e constroem cidades. O trabalho delas é garantir que a magia não seja usada para o mal neste mundo, de jeito nenhum. E elas abrem oficinas em diferentes setores e vivem por lá. E é por isso que são chamadas de bruxas de oficina. Por outro lado, as bruxas da torre são pessoas super egoístas que não obedecem a nenhuma lei, sabe? Elas usam a magia delas para propósitos super egoístas e muitas vezes causam danos a outras pessoas. Ela então diz que se você caísse nas mãos delas, o mundo chegaria ao fim e todo mundo morreria. Depois disso, eles entram na lanchonete e dão uma boa respirada. Depois de pedirem a comida, uma das garçonetes se aproxima deles e começa a falar com a Ayaka com uma voz bem aguda. A Ayaka continua Pakuroa encarando com raiva, mas ouve tudo o que ela diz e nota que a Cronoer está na cidade e que mais e mais bruxas da torre estão vindo pra cá também. O Honoka nota que a garota é, na verdade, a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles, e que ela também é uma bruxa de oficina, assim como a Ayaka. Assim que a Ayaka termina a bebida dela, eles saem e vão a um shopping pra comprar umas roupas. Enquanto espera ela terminar as compras, o Honoka nota uma garota super fofa ajudando uma criança perdida e se aproxima dela. A garota olha pra ele, pega as anotações dela e confirma que ele é o mesmo cara das fotos. Ela então chuta a criança perdida pra longe, tipo um NPC, e pula sobre o Honoka com uma espada, revelando ser uma bruxa da torre. Os amigos dela também se aproximam por trás e atacam a Ayaka. A Ayaka os incendeia e pula pra frente para salvar o menino princesa dela. Uma das bruxas da torre usa o jutsu da arma estilo americano e começa a atirar neles com uma pistola, sem parar. Em resposta, a Ayaka usa a técnica da capa à prova de balas, estilo Batman, e deflete todas as balas. Depois disso, ela se levanta e copia o ataque de pistola de fogo do Ace, e limpa o chão com as bundas queimadas e crocantes deles, sem dó nem piedade. Com isso, ela se aproxima deles, carregando o menino princesa dela nos braços, e os deixa escapar, tipo o Agente 7. Depois de terminarem os afazeres deles no shopping, eles continuam caminhando para a escola, e o Honoka pede desculpas a ela por ter se metido em toda essa confusão. Ele pergunta se não seria melhor pra ele só selar ele ou prender ele em algum lugar, mas ela diz que ele não deveria se preocupar com essas coisas e que ela vai protegê-lo pra sempre. Depois disso, ela diz pra ele se esforçar bastante nas lições, porque ser aprendiz dela não vai ser nada fácil. Ouvindo isso, o Honoka fica super feliz e resolve que vai ficar mais forte, custe o que custar. Logo, eles chegam à escola, e a Ayaka revela que a escola é, na verdade, uma das oficinas, e então o leva ao escritório da diretora, e o faz conhecer a mãe dela, a Kazani.
A Kazane repreende a Ayaka por quebrar umas coisas lá no shopping e diz que de que adianta uma bruxa de oficina que sai por aí destruindo a propriedade alheia, né? E então diz pro Honoka que é um costume na oficina as bruxas apresentarem seus aprendizes ao seu mestre no primeiro dia. E é por isso que ela mandou a Ayaka trazê-lo pra cá. No dia seguinte, a Ayaka leva o Honoka pra treinar, e no caminho eles são emboscados pela Tampopo e sua equipe Rocket. A Kana pergunta se é uma boa ideia atacar ela, porque ela é praticamente invencível, e a Tampopo diz que eles vão com uma formação de fluxo rápido, o que basicamente significa atacar direto nela, tipo, todos uga-buga sem cérebro. A Ayaka diz pro Honoka observar bem de perto e então manda os idiotas sem cérebro voando, assim como seus equivalentes Pokémon lá pro céu. Obviamente o Honoka não aprende absolutamente nada com esse encontro. Depois disso, eles voltam pra escola e o Honoka abre o armário dele, só pra ser afogado por um tsunami de ameaças de morte e e-mails de ódio. Um deles até jogou um boneco de voodoo morto dele, pra piorar. A Ayaka nota que deve ser obra dos gados dela, e que ele não deveria se preocupar, pois eles não vão mais machucá-lo. Apesar disso, ele consegue notar claramente os olhares de ódio de todo mundo ao redor dele, já que ele senta ao lado dela, é ensinado por ela pra fazer as provas, faz dupla com ela nos esportes, e ainda por cima, anda pra escola e volta com uma princesa que todos eles admiram. Depois da escola, o Honoka se prepara para fazer umas práticas de magia, mas a Ayaka volta com ele para a estação de ônibus e diz que sabe o quão cansado ele está, então eles vão dar uma folga hoje. Eles entram no ônibus e vão para casa, mas no caminho a Ayaka nota um peixe mágico voador bem na frente dela e olha para o destino do ônibus, que muda da próxima parada para Beco Sem Saída. Ela imediatamente se levanta e se vira, e encontra a Chronoir sentada lá no banco de trás. O ônibus inteiro está vazio, até o motorista sumiu, e o ônibus está funcionando com a magia dela. Ela diz pro Honoka ficar quietinho e enfrenta a Chronoir, que se aproxima dela e se apresenta. A Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas a Chronoir para o movimento dela usando a magia dela, a ditadura. Ela então usa um feitiço super poderoso nela, mas como ela já esperava, não há nenhum único arranhão na Ayaka. O Honoka não sabe o quão apelona a Ayaka é, e decide de forma bem idiota ficar na frente dela como se a estivesse defendendo. A Chronoir olha pra isso e elogia a bunda estúpida dele e diz pra ele que não importa quantas vezes alguém tente matar a Ayaka, eles nunca vão conseguir machucá-la. Depois disso, ela avança e simplesmente o esfaqueia no estômago. Hanoka cai de joelhos e começa a chorar, mas ela manda ele parar de fazer drama e levantar essa bunda mole. Hanoka se pergunta o que ela está dizendo, mas então percebe que realmente não dói e seu corpo está intacto. Nesse exato momento, Ayaka cai no chão e Hanoka percebe que ela está sangrando no mesmo lugar onde ele foi esfaqueado. Chronoir explica que isso é por causa de uma habilidade especial, a transferência de dano, que faz com que, enquanto estiverem próximos, qualquer ferimento nele seja transferido para ela. Ela explica ainda que o motivo de ter essa habilidade é porque assinou um contrato com ele, o que a permite usar o poder que há nele para se tornar uma bruxa invencível, mas em troca, ela deve protegê-lo de todo e qualquer mal. Ela então diz que se ele quiser salvá-la, precisa simplesmente dar a ela mais do seu poder usando a coisa branca dentro dele. E ela sabe que não está se referindo ao que suas mentes poluídas estão pensando, viu? Ela fala de um espírito que vive dentro dele, tipo a raposa de 9 caudas do Naruto. Ela lhe dá um doce mágico e diz para engoli-lo se quiser liberar seu verdadeiro poder. Depois, tenta fazê-lo engolir à força, alimentando ela mesma. Mas a Ayaka não vai deixar um pervertido gordinho roubar o primeiro beijo do seu bichinho, então ela solta uma explosão de chamas verdes e a faz recuar. Sim, tudo acontece graças ao poder da armadura de roteiro, claro. Depois disso, ela diz a Hanoka que por um tempinho vai se transformar em algo que ela realmente é. Então pega um pouco da magia dele e se torna a mamãe mais gata da série, com chamas verdes e poderes de dragão. Ela instantaneamente domina Chronoir e perfura sua barreira junto com sua garganta. Mas então, Cremnoria a faz recuar e os deixa para trás no ponto de ônibus. Hanoka acorda primeiro e nota que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não acorda. Ele a leva para o hospital e a enfermeira diz que ela está apenas cansada e logo vai acordar. Depois disso, ele volta para casa e nota um doce embrulhado no bolso, percebendo que é o orbe mágico que Chronoir estava tentando fazê-lo engolir. Ele decide mantê-lo escondido de Ayaka e o guarda na gaveta, caso precise dele de verdade em algum momento. Ele também se pergunta sobre o que Chronor disse a respeito de Ayaka ter feito um contrato com ele, e se isso significava que ele a conhecia antes de encontrá-la na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva o ginásio inteiro para treinar em Honoka. Ela lhe dá seu próprio equipamento de bruxo e começa a explicar suas características. Ela pede para ele tentar pular alto, e ele tenta. Para sua surpresa, ele se sente muito mais leve e consegue pular quase tão alto quanto o teto do ginásio. Depois disso, ela o pega no colo, estilo princesa, enquanto ele desce, e então pede para ele tentar pegá-la do mesmo jeito. Hanoka a pega e nota que ela é realmente leve, e ela explica que usar o manto deixa o corpo deles bem levinho. Em seguida, ela estende a mão direita, torce um pouco o pulso, e uma vassoura mágica aparece em suas mãos.
Ela diz que as vassouras ficam guardadas dentro das capas e podem ser invocadas com um gesto. Honoka tenta fazer o mesmo, mas só consegue invocar a própria frustração ao falhar em tirar a vassoura. Nesse momento, o alarme de Ayaka toca e ela diz que o tempo deles acabou. De repente, muitos alunos abrem a porta e entram para o treino, e Hanoka começa a entrar em pânico, dizendo que eles deveriam se esconder, ou os outros os veriam com aquelas roupas de otaku. Mas, para sua surpresa, ninguém presta atenção nele, e ele se pergunta se finalmente ficou tão invisível que ninguém mais se importa em olhá-lo. Mas Ayaka explica que isso é graças aos mantos que estão usando, que tem um feitiço que impede as pessoas de notá-los, e elas também os evitam subconscientemente ao andar. Depois disso, eles saem, e ela pergunta se ele tem medo de altura, então o agarra e sobe em sua vassoura, bem alto no céu. Ela diz que eles vão praticar voar assim até que ele consiga invocar a própria vassoura e explica que normalmente bruxas da oficina patrulham a área para garantir que tudo esteja em ordem em seu setor. Além disso, a qualquer momento, há 5 bruxas poderosas na escola que ficam patrulhando para manter a segurança. Depois de voar por um tempo e até tirar um cochilo, Ayaka os leva de volta para a escola, mas no caminho, Honoka a para, aponta para baixo e diz que uma criança estava sendo intimidada e roubada, e que eles deveriam intervir. Mas Ayaka diz que isso é trabalho da polícia, e que, como bruxas, o dever delas é proteger a cidade de bruxas malignas, e não interferir nos assuntos de pessoas normais, pois nunca devem deixá-las descobrir sobre a existência delas. Honoka não engole essa desculpa e invoca sua vassoura, pulando. Ele mal salva a temporada de acabar ali mesmo, conseguindo não cair para a morte, e então se joga direto nos valentões, fazendo-os cair no chão como se fosse um acidente de trânsito. Todos pulam em cima dele e decidem espancá-lo, mas Ayaka chega a tempo e os incinera com sua magia. Honoka pergunta sobre a história de não atacar civis, e ela diz que eles eram bruxos, e é por isso que conseguiram notá-lo, mesmo ele usando o manto. Acontece que a garota que estava sendo roubada é amiga da irmã mais nova de Honoka, Kasumi, da mesma escola, e ela não é bruxa, então não viu nada da magia acontecer. Enquanto isso, na cidade de Rothenburg, vemos Medusa selada sob a segurança mais rigorosa que a cidade pode oferecer. De alguma forma, ela consegue quebrar o selo e escapar da prisão, e as primeiras pessoas que decide visitar são ninguém menos que suas estimadas alunas, a equipe Tampopo Rocket. Mas antes que ela faça contato com elas, vemos Tampopo e suas amigas sentadas em um restaurante, bolando um plano para capturar Honoka e derrotar Ayaka. É um problema difícil, porque uma delas é praticamente invencível, e o outro produz constantemente feromônios de pegação que a mantém grudada nele como um bichinho. Durante a discussão, Rin sugere que parem de atacar Ayaka e esperem por um momento em que Honoka esteja sozinho para capturá-lo. Elas decidem seguir com o plano, mas pouco antes de saírem, Cremora se aproxima e diz que gostaria de participar do pequeno esquema delas. Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se arrumar e se preparar para a escola. Sua irmã Kasumi o cumprimenta com um bom dia e ajuda a arrumar o cabelo de cama dele com um pente e um secador. Enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no fim de semana passado. Ele não quer contar que a garota mais gata da escola o chama de mestre, então decide mentir, dizendo que era só um sistema de chamada da turma. E que a garota estava antes dele na lista e ligou para avisar que teriam um dia divertido na segunda-feira. Kasumi se pergunta se é verdade, e pergunta por que ele saiu correndo depois de receber a ligação, e ele começa a suar frio. Ele inventa outra desculpa esfarrapada, mas ela o pega no pulo e diz que pode muito bem fritar o cabelo dele com um secador na potência máxima. Ela então diz que sabe que ele saiu com Ayaka e que ela também ouve os boatos, já que estudam na mesma escola Sing, e ela vive sendo zoada porque o irmão está monopolizando a princesa só pra ele. Ela pergunta que tipo de relacionamento eles têm. Ele se pergunta o que dizer, mas então a mãe deles, Komati, avisa que o café da manhã está pronto e Kazumi o deixa em paz, dizendo que irá ao quarto dele para conversar mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka espera por Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas da gangue de Tampopo. Depois de terminar o café da manhã, Honoka se lembra que tinha que encontrar Ayaka cedo hoje e começa a correr para o ponto de ônibus. Enquanto corre, ele tropeça em uma armadilha montada por Tampopo e seus soldados de brinquedo coelho. Elas o capturam e o jogam no chão, e ela diz que neste exato momento, as outras amigas dela estarão espancando Ayaka até virar purê, porque conhecem a fraqueza dela. Acontece que Cremo lhes contou o segredo por trás da invencibilidade de Ayaka e como separá-la de Honoka a deixaria mais fraca. Nesse instante, 2 de seus soldados são arremessados para o espaço por uma perna gigantesca. Tampopo se pergunta para onde eles foram, mas então olha para cima e nota um enorme urso de brinquedo brincando com seus soldados nas mãos. Acontece que é tudo obra de Kasumi, e ela também é uma bruxa da oficina. Tampopo fica furiosa com ela por estragar o plano que pela primeira vez estava dando certo e tira seu soldado gigante e logo se torna uma luta entre 2 titãs. O coelho e o urso se enfrentam, mas o titã urso consegue derrubar o comedor de cenouras. Quando parece que o urso vai vencer, o coelho contra-ataca com olhos de cachorrinho, ou melhor, olhos de coelho, né? E então o pega de surpresa com um ataque nos olhos. Ambos continuam lutando com alguns golpes de luta livre.
O urso tenta esmagar o coelho no chão e depois o joga contra os fios, tipo o Goku girando-o. O coelho recua, mas então volta mais forte com luvas pontiagudas e gás venenoso. No final, ambos se atingem com um gancho de esquerda, mas o urso consegue acertar primeiro e empurra o coelho de volta ao chão. Nesse instante, um T-Rex esquelético selvagem aparece e usa um ataque de investida. Kazumi se vira para ver que tipo de Pokémon é aquele, e nota que é Rin com seu bichinho de estimação zumbi. Tampopo e Rin a cercam, transformando em 1-2 contra 1, mas Kazumi usa sua técnica secreta, surpresa seus otários, e faz seu urso crescer e virar um titã colossal. Depois disso, ela esmaga o coelho e o esqueleto sob seu pé, e acaba destruindo mais prédios do que um Godzilla descontrolado. Em seguida, ela desce do urso e se aproxima de Honoka, que estava curtindo o show sentado, só faltava a pipoca. Honoka pergunta do que se tratava tudo aquilo, e ela pergunta o que ele acha que o protegeu todos esses anos quando a princesa não estava por perto. Ao ouvir sobre a princesa, Honoka segura as mãos dela e diz que precisam ir salvar Ayaka. Mas Kasumi diz que aquela vaca de monstro apelão não precisa de salvação, só de um bom sermão, e aponta para ela sentada na pata do urso, lendo seu livro. Ayaka desce e Honoka imediatamente corre para ela, começando a agradecê-la por estar segura e por lutar contra as bruxas por ele. Vendo aquilo, Kasumi fica furiosa e pergunta se não é ela quem ele deveria estar agradecendo, afinal. Depois disso, ela conversa com Ayaka e diz que elas haviam combinado que ela o protegeria em casa, nos feriados e fins de semana, enquanto Ayaka cuidaria dele no ônibus e na escola. Mas ela foi lá e o levou para sair no fim de semana passado. Enquanto elas brigam pela suposta guarda dele, ele percebe que tudo o que Kazumi disse de manhã sobre ser zoada e não saber sobre Ayaka e Yan era mentira, e ela diz que estava apenas o provocando, como é seu dever de irmã mais nova. Depois disso, ela diz a Ayaka que a diretora informou que há mais de 30 bruxas da torre na cidade agora, mas elas ainda não fizeram nenhum movimento, o que significa que algo grande está prestes a acontecer, então fiquem em alerta. Enquanto isso, vemos Kazumi ligar a TV e ver metade da cidade destruída pela luta de Kazumi e Tampopo, e ela se pergunta o quanto mais terá que se endividar para cobrir tudo aquilo. De volta à cidade, Ayaka diz que talvez ela gostaria de proteger Honoka 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que eles deveriam morar juntos a partir de agora. Por outro lado, Cromnoira está tramando algo enquanto ordena ao seu Crocoboy que capture todas as bruxas da torre da cidade e as reúne em sua base. Ao mesmo tempo, Kazani recebe uma ligação de Rothenberg, informando-a sobre a fuga de Medusa. No dia seguinte, Ayaka vai encontrar a mãe de Honoka e Kazumi para pedir permissão para manter Honoka com ela 24 horas por dia. Para a surpresa deles, a mãe Komati concorda imediatamente e começa a contar uma história de sua infância. Ela diz que quando estava no ensino médio, fez amizade com uma garota muito forte que era conhecida pelo título de Dente de Dragão. Essa garota era ninguém menos que Kazune, a mãe de Ayaka. Elas se tornaram tão boas amigas que decidiram se casar, mas ainda não era 2023. Então tiveram que se casar com homens e, eventualmente, prometeram fazer seus filhos se casarem um com o outro. Isso significa que Ayaka e Honoka estavam noivos antes mesmo de nascerem. Ouvindo tudo isso, Kazumi se recusa a deixar barato e diz que não vai deixar seu Oni-chan ir embora. Komati diz a ela que precisa crescer agora e que ela ainda insiste em ficar com ele e o faz fazer coisas para ela o dia todo. Ela diz que é seu direito como irmã mais nova e quando tudo mais falha, Komati a empurra no chão, a segura e diz a Honoka para arrumar suas coisas e fugir. Depois disso, os dois saem e Ayaka pergunta se ele está bem em morar sozinho com ela. Ele diz que não há um cara neste mundo que não gostaria de morar com ela. Fiquem à vontade para deixar suas opiniões nos comentários, hein? E então diz que, por alguma razão, parece quase nostálgico para ele. Ayaka tenta completar o pensamento dele, dizendo que parece que se conheceram há muito tempo, e por algum motivo, não importa quantas vezes tentem, não conseguem se lembrar de quando aconteceu. Ela então diz que suas memórias também estão nebulosas, mas a única diferença entre eles é que ela se lembra de sua missão, que é protegê-lo com a própria vida. Ela acredita que alguém com poderes semelhantes os deixou assim, e que tudo parece ter sido planejado. Logo, o carro dela chega e o motorista abre a porta para eles. Honoka percebe que ser filha da diretora deve significar que ela é podre de rica pra caramba. Eles logo chegam à casa dela, ou melhor, ao seu império de prédio. Eles entram e são recebidos por um batalhão de empregadas, e Ayaka diz que o quarto dela fica em um dos andares superiores, então eles vão de elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem mora em uma casa de 41 andares, e então chegam ao quarto de Ayaka. Eles abrem a porta e entram apenas para encontrar as 3 empregadas que os esperavam transformadas em pedra, com Medusa parada atrás delas, dizendo que se cansou de esperar. Ayaka entra e diz a Honoka para ficar no 12º andar e fecha a porta do elevador atrás dela. Ayaka se transforma em sua forma de batalha de maga de fogo, e então começa a lutar com a mulher cobra com força total. Enquanto isso, do outro lado da porta, Honoka se pergunta por que Ayaka o mandou ir embora, já que no passado ela sempre pedia para ele ficar perto dela. Ele pensa que é porque a inimiga é muito forte e então diz que, se ele for muito longe, Ayaka perderia sua invencibilidade. Então, em vez de fazer o que ela mandou, ele fará o que faz de melhor, não seguir ordens.
Nesse instante, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela diz a Honoka para pegar sua vassoura e correr, porque em cenas de luta ele serve apenas como bucha de canhão que morre como dano colateral. No entanto, Medusa tem outros planos para eles e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra também. Honoka diz a ela para soltar Ayaka e que ele fará o que ela mandar, mas ela responde que não pode fazer isso porque não é burra como ele. Honoka se lembra que ainda tem aquele doce no bolso, pois o trouxe consigo quando decidiram morar juntos. Ele o tira e engole inteiro, liberando o selo e a coisa branca dentro dele. E de repente uma beleza de cabelos brancos, tipo vampira, aparece na sala e se apresenta como a princesa branca, Evermilion. Medusa avança direto para ela, mas Evermilion a lança para fora do prédio, junto com o próprio prédio, e mostra uma fração de sua força naquele ataque. Enquanto isso, Kazani olha pela janela para relaxar depois de um dia exaustivo de trabalho, e chega bem a tempo de testemunhar seu império multimilionário ser reduzido a pó. Ela pensa que deve ser obra de Medusa, e liga para sua assistente para reunir todas as bruxas da cidade e caçar a mulher-cobra. Por outro lado, Evermilion diz a Honoka que Ayaka virou pedra porque ele não acreditou na força dela, e para libertá-la dessa maldição, ele deve reacender a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em outras palavras, ele precisa beijá-la como a Branca de Neve para despertá-la do sono. Depois disso, ela desaparece e diz para ele tentar se manter seguro o suficiente para não precisar chamá-la com frequência. Nesse instante, Medusa voa de volta e desta vez ela traz suas alunas, a equipe Tampopo Rocket também. Honoka beija Ayaka e desfaz o selo de pedra dela, e então fica grudado nela como um carrapato durante a luta que se segue. Ayaka explode a equipe Rocket com um único ataque e então enfrenta Medusa em um mano a mano. Elas continuam lutando em pé de igualdade e Medusa tenta transformá-la em pedra novamente, mas Ayaka simplesmente rompe a maldição com o poder do fogo, do amor e da armadura de roteiro. Durante a luta, Honoka começa a sentir muito sono e adormece abraçado a Ayaka no meio do combate aéreo. Fala sério, que peso, né? Mais tarde naquela noite, ele acorda na enfermaria da escola e vê Ayaka sentada ao lado dele. Ele pergunta se ela está bem e se tudo aquilo foi um pesadelo. Ela diz que foi tudo verdade e afasta as cortinas atrás dela para revelar Medusa e suas alunas descansando na cama ao lado da deles. Honoka começa a surtar, mas Ayaka diz que vai explicar depois, mas que eles não os atacarão mais. Depois disso, ela recoloca as cortinas, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor. Mais tarde, eles decidem voltar para a casa dele, porque a dela explodiu, literalmente. Kazumi sai à noite para atender a convocação de Kazune, enquanto Ayaka e Honoka se encontram com a mãe dele em casa. Na manhã seguinte, Kazumi volta para casa depois de procurar Medusa a noite toda e falhar na missão. Ela decide fazer uma visita a Honoka em seu quarto e acaba flagrando Ayaka sentada em cima dele, verificando o selo. Ela fica furiosa ao saber que a mãe deixou Ayaka ficar com ele, e começa a responder à mãe de forma rude na mesa do café da manhã. Komachi não aguenta e fica deprimida. Honoka a repreende por ser uma filha ruim e a faz pedir desculpas à mãe, mas já é tarde demais, e Komachi apenas se encolhe na cama e não fala com ninguém. Honoka liga para o trabalho dela e avisa que ela está doente e não virá, e então sai para a escola antes de todo mundo. De volta à escola, o conselho estudantil e o fã-clube da Ayaka estão em reunião. A presidente está surtando com o fato de que já fazem 2 semanas que Honoka está muito próximo da princesa e ninguém faz nada a respeito. Ela se vira para a vice-presidente, mas ela também se recusa a agir e diz para a presidente se acalmar, porque a própria Ayaka disse que não tolerará ninguém machucando Honoka. Ouvindo isso, a presidente se vira para o conselheiro e professor de ciências, Kyochiro Sensei, e diz que sabe que ele é conselheiro só porque foi covarde demais para dizer não, e que ela já está farta da inutilidade dele. Se ele não fizer nada a respeito de Honoka, ela e o conselho estudantil o farão ser expulso. Mais tarde naquela manhã, Kyochiro se aproxima de Ayaka e seu bichinho e diz que tem algo a discutir com eles, fazendo-os segui-lo até o laboratório de ciências. Ele os confronta diretamente sobre o assunto e diz que é o conselheiro do grêmio estudantil. Honoka está causando problemas para ele e afirma que como ele se transferiu no 2º ano do ensino médio, provavelmente não faz ideia de como Ayaka era no 1º ano. Ele então explica que é um costume da escola que em cada festival cultural de outono, todos os alunos votem para selecionar o estudante mais notável, que será seu modelo e o rosto do colégio Tegetsu. Os candidatos são escolhidos com base na aparência, notas, atletismo, carisma, fator dummy-mummy e vários outros critérios. O vencedor é chamado de príncipe ou princesa. Inen diz que o problema é quando boatos estranhos começam a circular sobre esse aluno. As coisas ficam complicadas, especialmente se um garoto estiver no meio. Honoka tenta defender a reputação dela, mas Kyochiro diz que não importa qual seja a relação real deles, porque ela não pertence a ele, ela pertence à escola, então por favor seja gentil e fique longe dela. Honoka começa a pensar tristemente na situação, e Ayaka diz para ele parar de ficar com essa cara de enterro. Ela explica que essa tradição vem de uma lenda que diz que, há muito tempo, um anjo desceu dos céus e estudou com pessoas normais, e ser a princesa a coloca numa posição elevada.
Kimochiro confirma e diz que a hierarquia é algo como diretora, princesa, grêmio estudantil, professores e alunos comuns. Sendo filha da própria diretora, Ayaka já ocupa 2 dos cargos de maior autoridade e ninguém tem o direito de ditar o que ela pode ou não fazer. Mas o problema é que ele será demitido pelo grêmio estudantil, e Ayaka diz que tem um plano e que só precisam acelerá-lo. Kyoshiro fica aliviado ao saber que ela tem algo em mente e então diz que agora vão passar para o verdadeiro problema pelo qual o chamou ali. Ele tira uma ferramenta mágica e a usa para teletransportar Onoka e a si mesmo para uma dimensão diferente. Diz para ele não se preocupar e então tira uma pequena esfera, parecida com o doce mágico que Cronwell lhe deu. Ele diz que esta é uma cópia inferior e que o original deve ter descido rasgando a garganta dele. Honoka se pergunta como ele sabe sobre o doce e tudo mais, já que não contou a ninguém além de Ayaka. Kyoshiro explica que estão ali porque Honoka usou um desses doces para invocar a Princesa Branca, que está selada dentro dele. Ele explica que há 5 selos no total e um deles já foi quebrado por causa disso, e ele suspeita que a diretora em breve será sua inimiga. Ele diz que a sede da oficina o confiou a ela, porque ela é uma bruxa excepcionalmente forte. É graças a ela que ele conseguiu viver livremente, mas isso sob a condição de que os 5 selos permanecessem intocados. Agora um deles se rompeu, e em breve os outros selos começarão a desmoronar um por um também, e ninguém pode impedir isso. A única solução seria selar Honoka usando a magia da diretora, mas felizmente, no momento, ela está ocupada lidando com Medusa e não sabe dos selos. Mas é só uma questão de tempo até que ela descubra sobre eles, e também o fato de estarem escondendo Medusa. Ele então diz que só quer ajudá-lo e que se não fosse pela princesa, ele teria sido seu guardião, e oferece para ele largar a megera e ir com ele. Hanoka nem se dá o trabalho de pensar nisso, e nesse exato momento Ayaka rompe a barreira dimensional, crava Kyoichiro no chão e tira Hanoka de lá. Kyoichiro, no entanto, consegue sobreviver usando um jutsu de substituição, e vai embora. Depois disso, Ayaka leva Honoka para a sala de alto-falantes e o faz anunciar para todos os alunos se reunirem no ginásio. Assim que todos estão lá, ela sobe ao palco e pela primeira vez na história de Dota, mostra algum interesse na política da escola. Ela faz um discurso brilhante sobre como se importa com o futuro da escola e declara que está destituindo o presidente do Grêmio Estudantil de seu cargo e nomeando Hanoka como seu candidato escolhido a dedo para o novo presidente. Ela então assume o papel de vice-presidente e nomeia o vice-presidente anterior como segundo vice-presidente. Mais tarde, Honoka faz um discurso de apresentação ao comitê do Grêmio Estudantil e diz que sabe que ninguém gosta dele agora, mas que ele vai levar seu tempo para provar seu valor e conquistar a todos. Enquanto isso, Kasumi não aguenta mais a dominação de Ayaka sobre o complexo de irmão dela e decide pegá-lo à força. Ela prepara uma armadilha elaborada e o segue depois da escola. Quando os dois entram numa loja de brinquedos e Hanoka sai sozinho para tomar um ar, ela o sequestra imediatamente usando seu urso, joga um carro em Ayaka e a faz dormir com algumas injeções. Ela então faz o urso equipar o mod de avião que ela criou, desmontando metade da casa deles e diz que eles vão fugir para a floresta e viver lá sozinhos e felizes, os dois. Ela diz que ouviu tudo o que o professor lhe disse e que em breve a diretora será sua inimiga, e a filha dela também. Nesse exato momento, eles notam uma sombra enorme se formando sobre eles e olham para cima, percebendo um dragão gigante voando, montado por ninguém menos que a própria Princesa das Chamas. Ayaka decide mostrar a eles quem é a verdadeira protagonista desse anime, e começa a atirar feitiços de fogo de cima. Kazumi tenta desviar dos ataques, o que acaba destruindo metade da cidade, e então, eventualmente, ela colide com um prédio e todos caem. Ayaka pula e salva a todos, pegando-os e amortecendo a queda. Ela então os leva de volta para casa e os coloca para dormir. Mais tarde naquela noite, Honoka acorda e se desculpa com ela pelas ações de sua irmã, mas ela diz que não se importa, pois apenas jogou um feitiço nela e a fez dormir com alguns comentários. Pelo contrário, ela Chika admira por ser uma irmã tão protetora, e então pergunta a ele se ela também deveria tentar agir como sua irmãzinha. Hanoka diz que, se fosse para ser, ela seria sua irmã mais velha, e então os dois brincam com isso a noite toda. Eventualmente, Ayaka se cansa da brincadeira e adormece, e Hanoka a deixa descansar em sua cama. Ele então olha para as bolsas deles e percebe que os brinquedos que comprou para ela e Kasumi foram rasgados na briga de ontem, e fica triste com isso. Enquanto isso, Komachi recebe uma ligação de Kazune dizendo que está vindo para conversar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazune chega e sai com Komachi e Kazumi para fazer compras. Ayaka acorda cedo para preparar o café da manhã para Hanoka e para si mesma, e Hanoka acorda e a vê na cozinha. Ele se maravilha com a beleza dela e se senta com ela para desfrutar do café. Ao fundo, vemos Tampopo e sua gangue, que estão hospedadas na casa deles junto com Medusa, tentando capturar Honoka. Elas conversam com Medusa sobre o porquê de estarem sendo tão obedientes à princesa, e ela diz que perderam a batalha de forma justa, e de acordo com as regras, é justo que obedeçam ao vencedor. Além disso, enquanto seus objetivos estiverem alinhados, ela não precisa fazer nenhum movimento antes da hora certa.
Mas se elas ainda quiserem tentar a sorte, são bem-vindas para capturar Honoka quando Ayaka não estiver por perto. Ouvindo isso, todas sobem as escadas, ficam do lado de fora do quarto de Honoka e esperam Ayaka sair de perto dele para poderem sequestrá-lo. Mas para a surpresa delas, a princesa não prega o olho e fica ao lado dele a noite toda, e depois sai para preparar o café da manhã. Parece que ela também não precisa de tanto sono quanto um ser humano normal, e essa é mais uma peculiaridade sobre ela. De volta à sala de estar, Hanoka e Ayaka conversam sobre Kazune e sua mãe e depois saem juntos para a lavanderia porque começa a chover. Nesse exato momento, Kazune e os outros também voltam, e Ayaka sai para cumprimentá-los. Honoka vai ao banheiro para se secar, e ao entrar encontra Mei e as outras garotas saindo e o capturando por ser um pervertido. Eles acabam saindo no salão principal e todos olham para eles, chocados. Kazune coloca Komachi e Kasumi para dormir, e então diz a Ayaka que vão capturá-los e fazê-los revelar o paradeiro de Medusa. Ambas invocam suas vassouras, mas em vez de avançar, Ayaka se vira e se choca contra a mãe, dizendo que não pode deixá-la capturá-los. Kazune diz a Honoka para mandar Ayaka parar com esse comportamento egoísta e que ela não pode mais deixá-la agir assim. Honoka se lembra das palavras de Kyochiro e percebe que ela realmente estava escondendo Medusa e os outros de sua mãe, decide acreditar nela e diz que eles não podem se deixar capturar. Ayaka concorda e chama Medusa, dizendo que vão seguir o acordo deles agora mesmo. Medusa aceita de bom grado, sai às claras e a morde, fazendo com que as duas se fundam. Hanoka desmaia por um tempo e tem uma visão que explica o que aconteceu entre elas quando Medusa as atacou na casa de Ayaka. Elas formaram um contrato para que Ayaka pudesse ganhar poder para lutar contra a mãe, e Medusa ganharia uma nova sucessora para transferir seus poderes, na forma da própria princesa. Com este acordo, Ayaka prometeu abrigar Medusa e suas alunas de sua mãe até o momento certo. Acontece que Kazune ainda não percebe por que Medusa se combinou com Ayaka e solta umas bobagens. Medusa zomba dela, e então as duas começam a lutar com Kazune, que inicia com um golpe de sua vassoura. Ayaka bloqueia o ataque e então usa seus olhos para transformá-la em pedra, mas Kazune a agarra pela gola e a empurra para o chão. Apesar de tudo, Ayaka consegue transformá-la em uma estátua de pedra e então se levanta e começa a se afastar pedindo desculpas a ela. Mas então ela leva um chute no traseiro por trás, enquanto Kazune rompe o selo de pedra com pura força de vontade e a agarra pela gola novamente. Ela então pergunta se Ayaka acha que é só isso que vai derrubá-la, e questiona se não é estranho ela estar sem fôlego depois de levar apenas um golpe nas costas. Ela então explica que sua invencibilidade com Evermillion foi desfeita porque ela odeia a impureza, e ao se combinar com Medusa, ela se tornou muito mais fraca. Ela então diz para Ayaka se preparar para uma surra, mas Hanoka usa seu poder para trocar de lugar com ela, e acaba levando o soco sozinho. Algum tempo depois, ele acorda amarrado dentro de uma cela de prisão ao lado de Ayaka. Ela tenta queimar as barras de metal, mas isso se mostra inútil. Ela explica que estão dentro de uma das câmaras de punição de sua mãe, e sua fusão com Medusa já foi desfeita. Este é o pior cenário, pois Medusa estaria sendo interrogada agora, e o segredo deles estaria exposto. Ela então revela que sua mãe uma vez lhe disse que, não importa o que aconteça, mesmo que ela morra, ela não deve deixar os selos de Honoka serem quebrados, porque enquanto os selos estivessem lá, ela garantiria a proteção deles na escola. Mas agora que eles se foram, perderam essa proteção, e Hanoka se tornou uma ameaça. Ela então diz que a única saída é que eles derrotem a mãe dela. Ela explica que a mãe é muito esportiva, e se eles a derrotarem, ela realmente se juntaria ao lado deles. Hanoka se lembra de como os dois levaram uma surra dela e se pergunta como exatamente farão isso, mas Ayaka diz que há uma saída, e envolve o próprio poder de Honoka. Enquanto isso, de volta à escola, Kazune está desfrutando de um jogo de Chove-yu com Crownoir e pergunta a ela sobre Medusa. Kazune diz que estava animada para torturar a mulher cobra. Mas então, algumas bruxas da oficina de Rothenburg vieram e pediram a custódia dela com ordens oficiais da sede, e então ela teve que desistir dela. Enquanto ela bebe seu chá com raiva, pensando em toda a diversão que poderia ter tido com Medusa, o prédio da escola explode e ela olha para baixo para ver Ayaka e Hanoka em cima dos escombros, fora da prisão. Ela voa e diz a Ayaka quantas vezes já a mandou parar de destruir prédios, mas Ayaka responde apontando a espada para ela e dizendo que vai derrotá-la. Kazune pergunta por que ela tem que lutar com ela e manda Ayaka vestir o uniforme e descer essa bunda estúpida daí. Ela repreende os dois por terem escapado da prisão e diz para irem para casa hoje, e que terão que ajudá-la a limpar toda essa bagunça no dia seguinte. Ayaka e Hanoka voltam para casa e percebem que Kazune não descobriu sobre os selos, afinal, e decidem que tudo está bem quando termina bem. Naquela noite, Hanoka e Ayaka dormem juntos, e não se preocupem, nada acontece entre eles. Por estar perto dela, Hanoka tem um sonho estranho que lhe mostra memórias do passado de Ayaka, da época em que Kazune contratou as filhas de duas bruxas para se tornarem amigas de sua filha e cuidarem dela.
Essas duas alunas mais tarde se tornariam as primeiras membros do clube de admiradores de Ayaka, e a terceira cadeira e vice-presidente do Grêmio Estudantil. Kinei e Touko rapidamente se tornam amigas de Ayaka e percebem como ela não sabe interagir normalmente com outras pessoas, mas ao mesmo tempo é uma aluna deslumbrante em termos de charme, acadêmicos e atletismo, uma vez que alguém a ensine. Ao longo daquele ano, elas começam a admirá-la muito e se apaixonam por sua personalidade, formando um grupo inteiro de ships, que eventualmente a levaria a ser nomeada princesa. Mas então, um dia, Ayaka encontraria Honoka passando por ela ao lado de sua irmã. E esse encontro acenderia algo dentro dela, e ela iria até sua mãe e diria que finalmente encontrou aquele que está destinada a proteger com sua vida. E foi assim que Ayaka começou sua jornada como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda e vai até a cozinha se perguntando o que aconteceu ontem, e abre a porta apenas para encontrar a mesa de jantar cheia com a equipe Tampopo Rocket. Kazumi as deixou ir porque estava interessada apenas em Medusa, e sem ter para onde ir, elas decidiram ficar na casa deles. Kazumi não gostou muito disso. Depois de se arrumar, ela vai até o quarto de Honoka para acordá-lo e acaba mais uma vez dando de cara com Ayaka em cima dele, dessa vez com uma roupa de enfermeira, com a desculpa de que estava verificando a condição dos selos dele. Com isso, todos vão para a escola depois de tomar o café da manhã e tudo parece ter voltado ao normal, com o armário de Honoka cheio de cartas de ódio e pedidos para ele sair do Grêmio Estudantil, e seu dia habitual sendo o bobão da turma, errando as respostas mesmo depois de tentar. Durante o almoço, Honoka e Ayaka descem para a cantina, mas de repente ouvem o barulho de vidro quebrando e correm para ver alguns alunos destruindo tudo e fazendo uma bagunça na escola. Logo, a escola inteira se torna uma zona sem lei, com garotos correndo de moto e vendendo cigarros e o que mais. Honoka pergunta o que está acontecendo e Ayaka diz que parece uma rebelião. Tampopo se intromete e diz que, como presidente do Grêmio Estudantil, a culpa é de Honoka, e de repente eles veem Touko sendo empurrada no chão na frente deles por uma garota chamada Raymond. Ela entrega a Honoka uma carta dizendo a ele, como presidente do Grêmio Estudantil, para ir sozinho ao ginásio às 14 horas e 30 minutos, e claramente não dava a impressão de que eles teriam um bate-papo amigável por lá. Touko revela que, durante seu turno da noite, viu a ex-presidente do Grêmio Estudantil entrar no bar junto com Rinon, e ela lhe disse que Honoka tomou sua posição à força e agora está governando a escola como um tirano. Ayaka sinaliza para Touko encontrá-la depois da escola, e então mais tarde durante a aula de educação física, revela que Rinon é uma das 5 bruxas encarregadas de patrulhar a escola. Ela era chamada de matadora de ursos, porque uma vez um tigre chamado Lucky Bear escapou do zoológico e ela o estrangulou com as próprias mãos. Cerca de 2 meses atrás, ela foi suspensa da escola por causar problemas. Durante o almoço, Honoka disse que esperaria que a diretora estivesse furiosa com todo esse dano à propriedade, mas Tampopo disse que encontrou Kronwire mais cedo no corredor e parece que a diretora está fora da cidade a negócios e a deixou encarregada pelo dia. E todos sabemos que ela não dá a mínima para o que acontece com a escola. Às 14 horas e 30 minutos, Honoka decide ir sozinho ao ginásio com alguns conselhos de Ayaka sobre como Rinon luta. Ao entrar no prédio, ele percebe que a quadra está transformada em uma espécie de ringue, com uma enorme multidão de alunos reunidos ao redor, torcendo por eles. Honoka tenta se safar na conversa, mas Rinon diz que ele se aproveitou da melhor amiga dela e até tentou desgraçá-la socialmente. Depois disso, ela acerta um soco direto no rosto dele, jogando-o de volta ao chão. Honoka se levanta, mas Rinon diz que vai puni-lo na frente de toda a escola e então o transforma em um saco de pancadas, batendo nele para a esquerda e para a direita e fazendo-o cair novamente. Depois disso, ela o segura pela gravata e decide finalizá-lo com seu soco característico. Mas acontece que Honoka estava esperando por este momento o tempo todo, graças a Ayaka ter lhe contado sobre isso antes de entrar. Ele segue o conselho dela e usa seu poder para ganhar um aumento de atributos, empurra-a de volta ao chão e fica por cima dela. Ele então decide acertá-la e acabar com toda essa loucura, mas depois desiste porque é 2014 e a cavalaria ainda é uma coisa boa. Nesse exato momento as luzes se apagam e Ayaka pula junto com Tampopo e sua gangue. Rinon espanca as 3 bruxas com seus socos, mas Ayaka a destrói com um único golpe no rosto. Depois disso, ela leva as outras garotas com ela e as faz segurar Honoka em uma pose de vitória, enquanto usam seus mantos que escondem antes de acender as luzes novamente e fazer parecer que ele derrotou Rinon. Depois de tudo isso, é revelado que Ayaka planejou tudo uma semana antes com a ex-presidente para deixá-la voltar ao Grêmio Estudantil se ela ajudasse a tornar Honoka popular. Elas haviam planejado tudo isso, mas ela exagerou um pouco em deixar Rinon com raiva de Honoka. Mas apesar de tudo, os resultados foram ótimos, e ele agora é considerado o herói que derrotou a matadora de ursos. Sua tendência de busca no Google está em alta, e youtubers estão reagindo à sua vitória à torto e à direito. Ele até recebeu o selo de aprovação de streamers como Asmongold, Giguk e The Anime Man, e parece um grande sucesso para ele como presidente do Grêmio Estudantil. Alguns dias depois, Ayaka leva Honoka para o topo de um prédio muito alto, e diz que ela finalmente o treinará para lutar com sua magia.
Honoka pergunta o porquê da mudança de ideia, já que antes ela se recusava a ensiná-lo, pois poderia ser muito perigoso. Ayaka diz que sabe que ele tem treinado em segredo e que ele está guardando os segredos dela, e ela não gosta disso. Depois disso, ela invoca um familiar de fogo e diz pra ele usar sua magia para lutar contra ele. O familiar solta um sopro de fogo e faz Honoka cair de bunda no chão. Ayaka diz pra ele usar sua magia para invocar seu próprio familiar, mas como qualquer um, ele a olha com aquela cara de "que diabos?" e pergunta como. O familiar começa a atacá-lo e ele acaba machucando o cotovelo, e Ayaka imediatamente para tudo e corre para o lado dele, perguntando se ele está bem. Honoka se levanta, a empurra de volta e diz que precisa que ela seja uma professora linha dura para que ele possa aprender direito. Ayaka olha pra ele por um segundo e então o levanta antes de jogá-lo do prédio. Ela diz pra ele chamar um familiar que possa voar ou descansar em paz, e Honoka percebe que acabou enterrando seu próprio túmulo. Enquanto desce, ele é atacado pelo familiar fogo, e Ayaka também segue sua escova. Honoka continua pensando no que é mais importante pra ele que pode chamar, e justo antes de cair, lembra-se do sonho que teve com Ayaka usando um traje de banho e o uniforme da enfermeira, e acaba chamando uma gigantesca avatar na forma de Ayaka usando o uniforme de enfermeira, provando seu status como um verdadeiro homem de cultura. O Avatar então dá um soco no prédio à frente deles e revela que Oshiro Sensei tomando chá com Kronoir. Ela diz que foi uma magia poderosa e que ele não poderia tê-la usado sem quebrar o segundo selo, e então pergunta onde está Kazune enquanto vai embora deixando Ayaka responsável e é tão entediante sem ela. Ao mesmo tempo, Honoka cai dormindo após usar muito magia, e Ayaka o leva de volta para casa. Por outro lado, Kazune investiga um antigo rito explosivo e um túnel subterrâneo e é abordada por Hinon, que lhe diz que Toku lhe contou sobre sua localização. Ela pergunta o que ela estava fazendo lá, e Hinon diz que uma bruxa se chamando Mensageira da Torre veio até eles e lhes disse para entregarem uma mensagem dizendo que ela havia sequestrado todos na cidade. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão para sua escola para o exame enquanto Kazune ainda está fora e encontra a Mensageira da Torre. Acaba sendo uma bruxa chamada Fim de Semana. Kazune diz que ela sabe sobre a bomba e que sabe que está lá para negociar com ela para obter a custódia de Honoka. Fim de Semana olha pra ela e diz que, embora ela esteja certa sobre querer Honoka e seus poderes, ela não está lá para negociar. Então ela começa a explicar que normalmente, se uma bruxa atacasse outra bruxa, seria uma luta direta. Mas se tentassem atacar um cidadão comum, não conseguiriam matá-los. Isso porque há um grande escudo protetor que Kazani lançou sobre toda a cidade. Cada vez que alguém é ferido, parte da magia de Kazani é usada e eles são protegidos de danos. Normalmente seria impossível para um humano realizar tal feito, mas devido ao seu enorme poço de mana e alta taxa de regeneração, ela consegue lançar e manter esse escudo sobre a cidade para sempre. Depois disso, ela diz o que aconteceria se todos na cidade explodissem ao mesmo tempo, e ela tem certeza de que proteger tantas pessoas ao mesmo tempo certamente esgotaria até mesmo seu poço de mana, e uma vez fora do jogo, ela pode passar o tempo que quiser capturando Honoka. Com isso, ela aciona todas as antigas bombas mágicas espalhadas pela cidade ao mesmo tempo, e assim como disse, a cidade inteira se torna um escombro, mas ninguém é ferido, exceto Kazani, que está fora de combate com todo o seu mana esgotado. Ela revela que também enganou Medusa e Kronoir, e seu plano era fazer Kazani sair do caminho sozinha. Então faz seus companheiros levá-la embora e prendê-la numa cela, e diz que levará pelo menos uma semana para ela recuperar toda a sua mana, o que dá tempo suficiente para ela brincar com seus alunos. Enquanto isso, de volta na escola, Ayaka nota os explosivos e agarra Honoka e corre para o ateliê subterrâneo das bruxas. Ali, elas veem Kazumi que corre para seu irmão e o abraça. Eles são cumprimentados por Toku, Rina e algumas outras bruxas encarregadas da proteção da escola, incluindo sua líder Natsumei e um catro chamado Tori. Honoka pergunta sobre o que está acontecendo e eles dizem que irão lhes informar, mas então Natsumei pega um revólver e usa balas de sono americana para colocar Ayaka para dormir disparando em Honoka. Kazumi tenta defendê-los, Ryona derruba-a com um único golpe e então diz a Honoka que devem selá-lo até saberem onde está Kazune e o que o inimigo quer. Ele decide entender a situação uma vez e segue Natsumei para uma cela subterrânea junto com Ayaka. Enquanto estão dentro, ele nota que o teto é muito alto, mas aberto para deixar entrar algum ar fresco. Ele tenta voar até lá usando sua escova, mas não consegue usar sua magia por algum motivo. Naquele momento, Ayaka também acorda e diz que foi negligente, e tudo isso deve significar que sua mãe foi derrotada. Naquele momento, um brinquedo caminha até o teto e cai do telhado aberto projetando um holograma mostrando Fim de Semana, dizendo que finalmente encontrou ele, e que irá em sua direção para pegar seu novo cachorro, Honoka. Depois de olhar para seu rosto, Ayaka destrói o brinquedo, causando uma explosão que quebra a parede atrás deles. Ela diz que irão escapar e derrotá-la, e que por enquanto não podem usar nenhuma magia porque a cidade está em ruínas.
Depois disso, eles subem por uma escada de 2 horas para uma montanha fora da cidade. Ao saírem do túnel, são recebidos por uma cena terrível de toda a cidade destruída e em chamas. Olhando aquilo, ele perde a cabeça e começa a se preocupar e culpar-se por toda essa destruição. Ele diz que sua mãe e todos estavam em casa, agora estão todos mortos porque o inimigo queria capturá-lo. Enquanto isso, Ayaka permanece ali indiferente e diz para ele assumir a responsabilidade e que ninguém está morto. Ela começa a explicar que é uma velha tradição que quando um ateliê é estabelecido, o chefe do ateliê forma um contrato com o coração da cidade. Ao fazer isso, um forte escudo é lançado sobre todos os não-bruxos. E quando uma situação acontece onde pessoas normais seriam feridas, a cidade usa a magia do contratante e protege-as. Em essência, a cidade usa a magia das bruxas do ateliê para reparar qualquer dano causado pela magia. E porque a cidade está em ruínas agora e o contratante está desaparecido, nenhuma bruxa do ateliê poderia usar nenhuma magia até que um novo contrato seja formado. Por isso, seu primeiro objetivo será ir para o centro da cidade e torná-lo um novo contratante para que as bruxas do ateliê possam lutar de volta. Por outro lado, Natsumi e os outros avaliam a situação e juntam todas as informações. Todos os civis foram evacuados e colocados para dormir em um local seguro, enquanto a diretora está nas mãos do inimigo. Nenhuma bruxa do ateliê pode usar nenhuma magia porque a cidade está em ruínas, e levará pelo menos alguns dias até que a ajuda chegue da sede. Além disso, muitas bruxas do ateliê também desapareceram após as explosões. Naquele momento, uma das bruxas do ateliê desaparecida entra correndo e revela estar amarrada com bombas de tempo. Ela diz que fim de semana capturou várias delas e está usando-as como negociação para fazer elas entregarem Honoka. E elas têm meia hora para cumprir suas demandas ou então todas irão explodir. Enquanto isso, Kazumi se une a Tampopo e sua gangue e mantém vigília sobre fim de semana que está na área da escola com uma série de bruxas do ateliê, amarradas com bombas de tempo ao redor dela. Tampopo pergunta a Kazumi o que ela quer que façam, e ela diz que agora elas são as únicas bruxas que podem usar magia, e ela fará questão de garantir que elas ganhem o direito de ficar em sua casa. De volta nos túneis do coração da cidade, Ayaka e Hanoka continuam caminhando e são abordados por um dos companheiros de fim de semana chamado Gibraltar. Ela usa sua magia para formar um golem de pedra, e então bate os ambos no chão com seus enormes braços de rocha. Ela agarra Ayaka e prossegue para dar o golpe final, mas Ayaka salta para cima em vez disso e simplesmente dá um chute no rosto dela. Gibraltar pensa que um chute normal não pode quebrar sua armadura de rocha, mas acaba descobrindo que Ayaka é ótima mesmo sem sua magia e sua mãe a fez treinar artes marciais também. Ela destrói Gibraltar e seu idiota, e eles continuam caminhando. De volta no ateliê subterrâneo, Natsumi tenta desativar as bombas manualmente, mas então só tem 16 minutos restantes e decidem enfrentar fim de semana de frente. Ao mesmo tempo, Cremor acorda em sua sala e encontra toda a cidade queimada. Ela pergunta a seu parceiro sobre tudo isso, e ele explica que é o trabalho de uma bruxa chamada Fim de Semana, que lhes deu a informação sobre Honoka. Ela diz que isso significa que ela venceu Kazumi, e não permitirá que alguém forte o suficiente para derrotá-la vá embora sem uma luta. Enquanto isso, Natsumi e os outros se aproximam de Fim de Semana e dizem para ela se render. Mas ela diz que em menos de 12 minutos todos morrerão de qualquer maneira, então eles deveriam entregar Honoka se quiserem viver um pouco mais. Ela diz que na verdade é bem fraca, mas mesmo que eles derrotem ela, não serão capazes de parar as bombas. Ouviu isso? Kazumi se pergunta se ela é apenas uma negociadora, e o verdadeiro contratante das bombas é alguém mais. Com essa ideia, ela corre para dentro do edifício para encontrar seu parceiro que controlaria as bombas. Por outro lado, Honoka caminha até o centro da cidade e segue as instruções de Ayaka para formar um contrato com a cidade. Apenas alguns minutos restam antes das bombas explodirem, e Rinon e os outros começam a correr em direção a Fim de Semana com as mãos abertas. E então, sentem sua magia retornar quando Honoka finalmente forma o contrato, e imediatamente desativam todas as bombas, e colocam Fim de Semana no chão. Depois disso, capturam-na e a levam para uma cela de selamento mágico. Mas ela usa granadas físicas enquanto está dentro de sua selagem e quebra através dela, derrubando todos com a explosão. Ela se protege com uma armadura de ferro que está usando sob seus vestidos e então se reúne com seu companheiro e ativa as bombas restantes, matando muitas bruxas do ateliê e grita para Honoka vir salvá-las se puder. Devido ao seu contrato, ele consegue ouvir sua voz e ver todos ficando feridos, e decide usar seus poderes para lutar contra ela. Mas Ayaka o derruba com um chute no rosto e diz que ela cuidará disso sozinha. Por outro lado, Kasumi e os outros lutam contra o companheiro de fim de semana que tem o poder de copiar a magia de seus oponentes. Com isso, sua batalha se torna outro episódio de ataque ao Titã, com Kazumi's Urso Rosa Titã contra seu Urso Preto Titã. Eles têm uma intensa luta e batem suas cabeças um no outro como alguns monstros loucos, mas parece que Kasumi está na frente. Depois disso, eles se levantam novamente e continuam lutando e acabam destruindo uma parte do prédio escolar com Tampopo e os outros dentro.
Kazumi usa seu urso para salvar um deles, mas isso dá ao inimigo a chance de atingi-la e parece que eles vão ganhar. Mas então Medusa chega em seu corpo quente humano e transforma o inimigo em pedra. Depois disso, ela agarra seus alunos e diz que terá que puni-los por não conseguirem terminar tal oponente fraco, e então corre embora com eles enquanto é perseguida pelas bruxas Rothenberg. De volta no consultório da enfermeira, a Tori entra e pergunta a Ayaka sobre o status de Honoka. Ela diz que ele tem febre alta, e é porque ela o forçou a usar sua magia para formar um contrato com a cidade. A Tori diz que completou sua missão como solicitado e lhe dá informações sobre Cromweller perseguindo bruxas do Torre na cidade, e então diz que não é sua função se preocupar com Honoka. Ayaka agradece e pede para ela ficar ao lado de Honoka, enquanto ela sai para derrotar Fim de Semana e colocar fim a tudo isso. Ela então pede sua espada e voa para a igreja onde Fim de Semana está esperando por ela. Após isso, ela salta imediatamente e tenta atacá-la, mas é empurrada para trás por uma explosão no meio do ar. Ela explica que, diferente dela e Kazanii, ele não tem algum tipo de habilidade absurda ou ousada em seu arsenal. Isso é por isso que ela levou anos para preparar todas as bombas e colocá-las por toda a cidade para poder enfrentá-la em qualquer lugar, a qualquer momento, e que todo o lugar estava equipado com bombas, e ela não tinha chances contra ela. Depois disso, continuam lutando e Fim de Semana explode o teto e faz cair sobre Ayaka. Ayaka fica ferida, mas sai de lá com sua magia de fogo ativada. Eles continuam lutando um contra o outro, e Ayaka consegue vencer praticamente em combate corporal, mas então é atingida por uma explosão e é empurrada para a porta, e Fim de Semana revela uma série de bonecas de mana gigantes e usa-as para atacá-la. De volta na escola, Honoka e Kyokiro são atacados por um dos companheiros de Fim de Semana, e Kyokiro usa sua magia para enviar Honoka de volta para o mundo real. Honoka acorda e fala com a Tori sobre Ayaka, mas ela o coloca de volta na cama devido à sua febre alta. Naquele momento, ela recebe uma ligação de Kyokiro, e ele diz que Fim de Semana plantou uma bomba de tempo gigante neste reino, e eles devem derrotá-la para desativá-la, caso contrário todos evacuados aqui morrerão. A Tori decide ajudar Hanoka, e leva-o até onde Ayaka está, e eles conseguem chegar a tempo de ver Ayaka caída no chão derrotada. Hanoka a abraça e diz que há uma bomba que matará todos, e eles devem derrotar Fim de Semana e diz para ela usar seus poderes. Ayaka faz isso e literalmente esmaga o rosto de Fim de Semana. Ela pede o interruptor da bomba, mas Fim de Semana diz que já é tarde demais e ativa a bomba. Diante de todos morrendo, Honoka se levanta e tenta usar novamente Evermillions poderes. Ayaka tenta impedir, mas então ele se sente tonto e cai inconsciente no chão. Em seu sonho, desta vez ele encontra Evermillion, e ela diz que já está de volta mesmo quando ela disse para ele não se meter em situações onde precisasse usar seus poderes. Ela diz que sabe o que ele está aqui por e que quer restaurar todas as vidas e edifícios perdidos durante este período. Ela então diz que tudo está bem e possível, mas um desejo tão grande precisará de compensação equivalente para ser realizado. Ele pergunta o que pode oferecer em troca, e ela diz sua vida, mas então lembra que se ela tirar sua vida por contrato, Ayaka também morrerá. Ele pensa sobre isso por 1 minuto, mas então diz que não há outra escolha. Ele forma um contrato com ela, concordando em oferecer sua vida em troca de restaurar todos, e usa seu poder ao máximo. Assim, vemos tudo voltando ao normal com a cidade inteira sendo restaurada e todos voltando ao normal como se as bombas nunca tivessem explodido. Ayaka o abraça e ele se desculpa por ter dado sua vida e por ter feito um contrato com Ayaka também para fazer isso acontecer, e ela diz que não deixará ele morrer assim. Ela se levanta e chama o nome de Evermillion e diz que oferecerá sua vida em vez disso. De repente, sua forma mágica desaparece e ela cai inconsciente no chão enquanto Honoka vive. Mas antes que ele possa lamentar sua perda, é perfurado no lado pela traseira por Fim de Semana, que também foi restaurada graças ao seu desejo anterior. Ela diz que ele estragou seu plano e que agora ela só tem uma faca. Ele não precisará chorar por ela porque ele pode ir se encontrar com ela no além agora. Honoka empurra a faca para fora dele. Depois disso, ele dá um soco em Fim de Semana como todos os ativistas de direitos iguais, e então pula sobre ela com a faca e a planta ao lado da cabeça dela e diz que ele tem feito valer vidas, e não importa quantas vezes ela use seus esquemas malignos para tornar sua vida miserável, ela sempre vencê-la-á e colocará fim aos seus planos. Após essa declaração heróica, ela cai sobre ela devido à sua ferida, e ela decide deixá-lo vivo, e diz a seu companheiro para curá-lo, e que ainda tem alguns dias antes de uma semana terminar e Kazane retornar. Depois disso, eles saem para irem para seu esconderijo, mas são cumprimentados por Cronoir e seu Crocoboy, e eles levam ela para uma caminhada. Enquanto todos estão de volta e felizes, Honoka está chorando sobre o corpo morto de Ayaka. A Tori entra e recebe uma ligação de Kyokiro, que diz que tudo está bem agora, e eles conseguiram completar sua missão. Mas Hanofat está muito triste para se importar com tudo isso, e conta tudo o que aconteceu com ele.
Kyokiru ouve sua história e diz que algo parece errado sobre isso. E é o fato de que normalmente apenas os contratantes podem cumprir as exigências do contrato e ninguém mais. O que significa que Ayaka não deveria ser capaz de oferecer sua vida em troca dele assim. Hanunoka nota que algo está estranho com seu corpo também, porque mesmo não respirando, o corpo ainda está quente. Ele diz que gostaria de tentar algo e podem ser capazes de trazer Ayaka de volta. Ele diz ao Tori para criar um círculo mágico especial e colocar Ayaka dentro dele. Ele diz que talvez Ayaka esteja nesta condição porque ela terminou seu contrato de forma forçada, e para trazê-la de volta ele terá que formar um contrato com ela novamente. Ele diz para cortar um pouco sua mão e deixar algumas gotas de sangue cair em seu peito, e então beijá-la. Ao ouvir isso, Honoka faz exatamente isso, e surpreendentemente a parte mais difícil é beijar e não cortar sua mão. Ele faz o melhor para ir para seus lábios, mas acaba saindo e plantando um beijo em sua testa. Depois de algum tempo, Ayaka realmente revive e começa a respirar novamente. Depois disso, Hanoka retorna para seu mundo de sonhos para conversar com Evermillion junto com Kyokiru e pergunta sobre o que aconteceu. Ela lhe conta sobre o contrato que fez com Ayaka quando eram crianças, e de acordo com isso, se ele morresse ou pedisse ajuda dela, ela libertaria o contrato entre eles e permitiria que ele usasse seu próprio poder que usa para mantê-la viva. Honoka 自己修复了一切呢，一旦 Ayaka 中断了他们的合同，他就不需要给他任何力量，所以他们的协议从未生效，所以他们的交易被取消了。与此同时 Cromwell 他对自己感到失望，说他费了好大劲才找到一个强大的对手，结果他变得如此虚弱。他说也许他会通过这么他来弥补这一点，但然后卡泽尼出现在现场，说对于这次时间，他想要获得反派的监护权，并且不能让 Cromwell 拥有他。他为自己感到失望，说他费了好大劲才找到一个强大的对手，结果他变得如此虚弱。他说也许他会通过这么他来弥补这一点，但然后卡萨尼出现在现场，说对于这次时间，他想要获得反派的监护权，并且不能让 Cromwell 拥有他。Depois disso, Hanoka volta ao seu mundo de sonhos para conversar com Evermillion, junto com Kyokiru, e perguntar o que aconteceu. Ela conta a ele sobre o contrato que fez com Ayaka quando crianças, e segundo isso, se ele morresse ou pedisse ajuda dela, ela soltaria o contrato entre eles e permitiria que ele usasse sua própria energia, a que usa para mantê-la viva. Parece que Honoka consertou tudo por conta própria, e como Ayaka quebrou seu contrato, ela não precisou devolver nenhuma de suas energias, então sua promessa nunca foi cumprida e a parceria acabou. No meio do caminho, Cromwell desafia Weekend a um duelo individual e ela acaba destruindo-a facilmente como um personagem de fundo que termina enfrentando o mocinho na arcas da competição. Ela se sente decepcionada com ela e diz ter passado por muita dor para encontrar uma adversária forte, e ela acabou sendo tão fraca. Acha que talvez possa compensar isso torturando-a. Mas então Kazani chega e diz que, por esse incidente, quer a guarda do vilão e não pode deixar Cromwell ter. Weekend pergunta como ela está, afinal deveria levar uns 5 dias para Mana voltar, mas Cromwell logo corrige. Os cálculos dela estavam furados. Kazani recuperou toda a magia em meras 20 horas. Aí perguntam por que não apareceu antes e Kazani explica que queria deixar a molecada se divertir um pouco. Mas agora a festa acabou e ela veio para botar ordem na casa. Nisso, ela se vira para Cromwell e Weekend só observa as duas discutindo quem vai ter o prazer de torturá-la. As duas se encaram e olha, se alguém ainda não tinha notado, elas são de longe as mais poderosas da série até agora. A pancadaria dura só uns minutinhos, com golpes de tirar o fôlego, mas, como sempre, a Kazuni leva a melhor. Na manhã seguinte, Honoka acorda no seu quarto, e Ayaka já chega com um bom dia e a ordem para se arrumar para a escola. No caminho, ele pergunta se ela tá bem, e ela responde que a magia vai demorar um pouco para voltar, mas que ela se vira muito bem sem ela. Obrigada. Logo depois, são emboscados pela equipe Tampopo Rocket, que como de praxe, tenta sequestrar o Honoka. Mas a Ayaka, mesmo sem magia, faz questão de lembrar a todos quem é a verdadeira estrela do show, pegando Tampopo e Mei pelos crânios e quase os transformando em purê com a força do aperto. Elas pedem desculpas pelo vexame e tudo volta aos eixos. E assim, de repente, a primeira temporada de Witchcraft Works chega ao seu grandioso final.